Já é de todo conhecida a investida do PL em Valdemar da Costa Neto no Tribunal Superior Eleitoral contra um lote de urnas no segundo turno das eleições. Esse fato inusitado, diga-se de passagem, comporta diferentes leituras. Uma delas é a leitura meramente processual, em que alguém apressadamente concluiria que se tratava aqui de um erro primário, considerando o fato que já desde os bancos da faculdade, quando nós nos matriculamos na disciplina de prática forense, nossos mestres nos ensinam a tomar muitos cuidados na ação. Um deles é na redação da petição inicial, incorrer, por exemplo, no caso que aqui ocorreu, numa redação de uma petição inicial, em que preliminares depois percebidas, e no caso do juiz, ao fazer o juízo de admissibilidade da ação, resolve pela extinção do processo sem julgamento do mérito e aí, por vezes, impondo ao autor um ônus que ele não pensava em suportar. Há quem faça uma outra leitura, dizendo que em se tratando de uma ação desta monta, de uma advocacia luxuosa patrocinando a ação, um erro desse jamais seria cometido. Que, na verdade, se trataria aqui de um caso exclusivamente político, uma escolha deliberada para evitar um desgaste político maior, para evitar que as ruínas impostas pelos eleitores ao partido do perdedor, o partido que perdeu as eleições, fosse maior do que ela de fato foi. A mim interessa uma leitura exclusivamente hermenêutico-interpretativa. Eu diria, talvez mais reduzidamente, no âmbito da teoria dos jogos jurídicos. Eu tento fazer isso para evitar algumas simplificações que têm sido feitas no âmbito da discussão desse caso. Sejam simplificações feitas por parte do autor da ação, que, insatisfeito com o resultado das eleições, tem às vezes atribuído de forma infundada críticas processuais ao ministro Alexandre de Moraes, sejam simplificações feitas pela parte que venceu as eleições e que atribuem ao ministro feitos heróicos e atribuindo a ele méritos imerecidos, definitivamente imerecidos, pelo menos do ponto de vista jurídico processual. Dizer isso e tentar manter essa discussão no âmbito da metodologia jurídica nos ajudaria a compreender uma questão que é cara à teoria jurídica, que é a de saber se é possível, por meio do método, evitarmos as chamadas interpretações voluntariosas e nos proteger da arbitrariedade tanto de intérpretes como de juízes. Mas uma questão fica aqui colocada, dois grandes desafios. É a teoria dos jogos uma teoria aplicável ao direito, à interpretação jurídica? Meus alunos sabem, seja os alunos da hermenêutica jurídica na graduação, seja os alunos da pós-graduação quando discutimos teoria da decisão judicial, sejam nos cursos de extensão para os advogados, para os magistrados, para os membros do Ministério Público, eu sempre manifestei e continuo manifestando reservas significativas em relação a essa possibilidade da teoria dos jogos jurídicos ser utilizada, e a teoria dos jogos ser utilizada no âmbito da discussão judicial. Mas esse caso me fez repensar um pouco, de maneira que, se eu não fui levado a me convencer inteiramente dessa possibilidade, me fez, pelo menos a nível do debate, de fazer um exercício acerca desta possibilidade. Mas isso impõe desafios, desde logo, grandiosos. O primeiro deles é dizer o que é que nós podemos entender por interpretação jurídica. Depois, o que é que nós entendemos por teoria dos jogos e quais as consequências que isso traria ao debate hermenêutico interpretativo e à própria dogmática processual. Talvez, em termos de interpretação jurídica, nos servisse aqui um conceito de interpretação jurídica que nos é oferecido por um jurista filósofo português, Antônio Castanheira Neves, que diz que a interpretação jurídica é a determinação do sentido normativo de uma determinada fonte jurídica com o objetivo de resolver um problema jurídico. Esse conceito nos presta aqui porque, desde logo, ela desmistifica ou desmitifica
a ideia de hermenêutica que comumente às vezes a gente tem, que atribui a ideia de hermenêutica à ideia de um grande Deus, o Deus Hermes, que já desde o seu nascimento revelou qualidades muito especiais, que desde a noite em que nasceu, venceu o embate e uma querela importante com Apolo, com o rebanho de Apolo, com o cajado do Apolo, e que graças a muitas outras peraltices fez dele o Deus predileto dos outros deuses superiores a levar a sua mensagem aos deuses inferiores e até aos humanos. É essa ideia que às vezes é passada para nós quando nós falamos de grandes hermeneutas ou de grandes juristas que, graças às suas grandes capacidades inventivas e capacidade de resolver casos que a gente não imaginava antes uma solução daquela maneira, atribuía a essas pessoas virtudes quase que divinas, se não às vezes até de uma certa velhacaria que o deus Hermes teria revelado ao longo da sua vida. Mas esse conceito, neste caso, então, portanto, nos ajudaria também a esvaziar aquelas pretensões científicas que durante grande parte da história do pensamento hermenêutico interpretativo cercou a discussão hermenêutica ao se pensar que a hermenêutica fosse uma ciência. Talvez nós nos contentássemos hoje ao pensar que o direito, não sendo ciência, e o direito é apenas uma praxis, a hermenêutica e a interpretação jurídica seriam apenas disciplinas da nossa cultura jurídica que nos ajudaria a conhecer os diferentes métodos possíveis para nós enfrentarmos determinados casos jurídicos e apresentar uma solução para eles. Mas esse conceito de interpretação jurídica trazido aqui para nós pelo jurista filósofo português também nos ajudaria a salvar do senso comum interpretativo, que às vezes se imagina que existem clareza dos cânones normativos a ponto de, às vezes, evitar que nós nos ocupemos da sua interpretação. Sabemos que esse é um debate que já vem desde lá dos legistas medievais, que chegaram a imaginar, no âmbito do Código de Justiniano, que às vezes a lei pode ser tão clara que não caiba interpretação. Essa é uma falácia já desfeita desde esse período, mas que às vezes renasce na discussão quando nós, juristas, e mais ainda os leigos, imaginam que a lei às vezes pode de fato ser muito clara a ponto de dispensar essa interpretação. Mas, dito isso ainda, nos resta a ideia de saber: é cabível a teoria dos jogos no campo do direito? O que é que nós podemos entender? Qual tipo de racionalidade estaria aqui implicada? Imaginem os senhores doutores e as senhoras doutoras a seguinte situação. A autoridade policial está lá em um gabinete e depois entra por ele adentro dois conduzidos. E ao tomar conhecimento dos fatos, a autoridade policial de imediato conclui que ali é um caso, independentemente do que as investigações vão revelar, da prisão final por 6 meses desses dois conduzidos. Mas resolve conversar individualmente com cada um deles e lhes fazer a seguinte proposta: olha, aqui nós já temos materiais suficientes para que vocês fiquem presos por 6 meses. Mas nós vamos dar aqui a vocês aqui a possibilidade de fazer uma escolha. Caso vocês permaneçam calados até o fim, vocês pegarão 6 meses. Isso é fato, já sabido. Se vocês resolvem confessar o crime individualmente e delatar o companheiro, cada um de vocês pegará 5 anos de prisão. Mas ainda há uma outra possibilidade e mais tentadora. Se você confessar e delatar o seu companheiro e ele ficar calado, ele vai pegar 10 anos de prisão e você vai sair desta situação agora mesmo. Aí está um tema clássico, uma história clássica da teoria dos jogos, denominada dilema do prisioneiro. A teoria dos jogos, bem sabemos, surgida lá na matemática, que depois ganhou terreno em outros campos do conhecimento, na economia, na ciência política, na psicologia e, para alguns, nos últimos tempos, também no âmbito do direito. Existem muitas coisas produzidas a este respeito. Eu gosto muito de um livro de um autor polonês, o Zalewski, Game Theory,
em Jurisprudence, porque esse autor desenvolve de uma forma brilhante, bastante sedutora, essa discussão. A questão aqui que nos importaria, de fato, era discutir e enfrentar essa discussão, o que é que nós podemos entender também por jogo. Talvez nos servisse um conceito razoável de dizer que o jogo é uma interação entre duas ou mais pessoas por meio de determinadas regras já previamente conhecidas por esses jogadores, regras que determinam o número de jogadores, os movimentos que são admitidos, os prêmios, os castigos que são impostos aos jogadores quando falham durante o jogo. Mas isso traria também alguns pressupostos, algumas exigências de saber, por exemplo, que tipo de jogo é o que nós estamos jogando. Esse é um jogo que cabe cooperação, é um jogo de inteira informação, é um jogo que importa também qualidades técnicas, ou é um jogo de mero azar. Esse é um jogo de soma zero. Como é que as coisas estão aqui inteiramente implicadas? Tudo isso poderia ser dito, mas a questão mais condutora é qual tipo de racionalidade a teoria dos jogos implica. E aqui, claro, não podemos desenvolver toda essa discussão em torno das racionalidades, talvez nos contentássemos em situar aqui naquela velha dicotomia de Max Weber, da racionalidade finalística e racionalidade axiológica, para distinguir aquela racionalidade da escolha que nós escolhemos agir de uma determinada maneira porque estamos convencidos do valor daquela ação, da moralidade daquela ação, da justeza daquela ação. E aí nós chamamos da racionalidade axiológica, e aquela ação orientada simplesmente pelo resultado que nós queremos atingir. Então eu escolho isso porque isto me é útil. Então isso nós chamamos de racionalidade finalística. E é esta, ao que nos parece, a racionalidade implicada na teoria dos jogos. Por quê? Porque nos jogos importa a maximização dos ganhos, diminuir os riscos, reduzir os prejuízos, mas em todos esses casos há uma desoneração deliberada de características morais. Qual seja, dizer apenas que a ação aqui moralmente boa é apenas aquela que importa na maximização dos nossos resultados. E é exatamente isso. Agora, isso cabe ao direito? O ministro Gilmar Mendes, no julgamento de uma ação famosa no STF, envolvendo a Lava Jato, chegou a afirmar que os procuradores da Lava Jato não tinham pensamento estratégico. Isso nos faz pensar que, de fato, pelo menos do ponto de vista da ação das partes no processo, nós poderíamos admitir, e seria evidente haver uma ação calculada, pensada do ponto de vista da maximização. A própria Lava Jato, como nós bem sabemos, fazia e lançava a mão dessa estratégia de calcular as ações, qual delas poderia resultar nos melhores efeitos. Se nós pensarmos no Instituto da Delação Premiada, a ação de advogados ou procuradores que negociam com as partes a delação, se nós pensarmos aqueles grandes escritórios que trabalham não exatamente com litígio, mas com o cálculo da demanda para saber se é viável ou não é viável ajuizar uma ação. Em todos esses casos, nós poderíamos dizer que, de fato, pelo menos de algum modo, a teoria dos jogos jurídicos poderia ter alguma importância, alguma relevância na prática processual. Se nós admitíssemos isso, caberia aqui a gente pensar nesse caso específico da malfadada ação do PL Valdemar da Costa Neto no Tribunal Superior Eleitoral, nós poderíamos talvez afirmar que o Valdemar é um mau estratega, que agiu sozinho numa ação em que praticamente não havia adversário, se nós também considerarmos o fato de que algumas pessoas atribuem ao Ministério Público Eleitoral, atuando nestas eleições, uma certa inércia, um certo desinteresse de agir como se imaginava que uma ação mais aguerrida pudesse fazer. Nesse caso, nós poderíamos, com esse esforço, com esse exercício intelectual, dizer que faltou ao autor da ação um pensamento estratégico. Ele não estudou o terreno, diria, ele não estudou o regulamento, ele não observou e não estudou o adversário do jogo. Ele apostou exclusivamente na arquibancada.
imaginou-se que a presença maciça dos torcedores na arquibancada não apenas botaria o time dele para frente, mas aterrorizaria o juiz, amedrontaria a torcida do time adversário. Nesse caso, no jogo processual, diríamos então que talvez ele tivesse chegado a ponto de insultar a própria inteligência do juiz, ao propor uma ação sabidamente questionável de todos os pontos de vista, ao não ter ali em mãos um documento robusto do ponto de vista técnico, ao propor uma ação que questionava as urnas eletrônicas, mas apenas no período das eleições que lhe interessavam. Isso poderíamos dizer que se tratasse perfeitamente de uma verdadeira ação temerária, porque nós bem sabemos que cabe o blefe, que cabe a catimba no jogo, mas tudo isso até isso tem um certo limite. E é exatamente isso, talvez isso, essa falta de brilho das partes, do autor da ação, do adversário do autor na ação, é que fez com que o próprio juiz, embora não fosse desejável, se tornasse o protagonista da ação. Muito embora atuando, seguindo um livro de regras sabidamente conhecido, porque a lei das eleições da década de 90, se não me falha a memória, de 95, as resoluções das eleições já de todo conhecidas, o Código de Processo Civil também já desde há 7 anos conhecido, que determinava como é que nós devemos redigir as nossas petições iniciais. Nesse caso, portanto, o juiz teria atuado aí seguindo rigorosamente as regras, mas exatamente em razão disso se tornar o grande herói, como algumas pessoas gostariam que se tornasse. Nesse caso, nós poderíamos até aqui afirmar que o juiz jogou um jogo conhecido, um jogo já anunciado, um jogo profissional, algumas pessoas até diriam, porque estudou o regulamento, porque ele se fez presente em todos os momentos importantes, estava ali sempre na hora, no momento exato do lance. Se a gente admitir que o juiz também jogou o jogo, nós poderíamos ver e perceber isso no momento em que o juiz não interrompeu o jogo desnecessariamente. Porque do ponto de vista técnico processual, o juiz poderia ter extinguido o processo no próprio recebimento da ação. Mas não, preferiu mandar emendar a ação para incluir o primeiro turno. Com isso, ele evitou aqueles prejuízos, aqueles danos que os acréscimos no jogo trazem, aquele nervosismo final do jogo. Com isso, ele evitou o protelamento da ação, que os recursos que viessem depois levassem a ação a um rumo, a um protelamento indesejado. Com isso, ele não se desgastou perante o Tribunal Desportivo, perante os seus colegas. Ainda ontem julgou o TSE, mantendo a decisão do ministro-presidente, com exceção de um dos ministros que dele discordou, mas apenas e exclusivamente no que diz respeito ao montante da multa. Nesse caso, também, com uma arquibancada completamente dividida, o árbitro foi capaz de evitar o pior. De evitar que o gramado fosse invadido pela torcida, que o capitão do time de várzea pegasse a bola e sumisse com a bola e acabasse com o jogo no momento em que ele desejasse. Ou também nisso, manteve, apesar da derrota, parte da torcida do seu lado. Nesse caso especificamente falando, o juiz teria aqui estabelecido limites para o blefe, limites para a catimba do jogo, de maneira a controlar no nível em que ele gostasse ou em que ele quisesse. Nesse caso, então, no julgamento, o próprio julgador, na decisão que fez, atuou, alguém poderia dizer, de maneira a dividir o time que insultava o tribunal. Na medida em que impôs inicialmente uma multa a todos os partidos, além do PL, aos republicanos e ao PP, uma multa que ele sabia de plano, pelo seu pensamento estratégico, que esses partidos recorreriam, e no recurso ele deferiria o pedido, isentando esses partidos daquele ônus da perda dos recursos. Tudo isso resultaria, nesse caso, numa ação pensada, alguém poderia dizer, exatamente para
para desencorajar, para desmontar a pretensão do partido autor de tumultuar as eleições, porque uma vez concedido o pedido dos demais partidos da sua exclusão do processo, nesse caso ele teria atraído para si a simpatia dos outros partidos. Nesse caso, o que há de pior nesses acontecimentos é que o árbitro impôs ao capitão do time um cartão, impôs a ele esse risco e o manteve pendurado com esse cartão de maneira a neutralizar futuras ações. E talvez mais do que isso, ao impor ao partido perdedor uma crise financeira, chegou e com isso até a comprometer a sua participação no próximo campeonato. Mas essas são apenas possibilidades hermenêutico-interpretativas. São elucubrações que nós podemos aqui fazer, mas como também poderíamos fazer outras. Nesse caso, aqui, eu gostaria de te fazer um convite. Você passou pela disciplina de hermenêutica na faculdade, ficou com aquela sensação de que não aproveitou o suficiente? Ou você já está na prática do foro e descobriu que é preciso revisar os seus conhecimentos? Talvez tenha passado por um vexame no debate em um determinado processo, na escrita ou na tribuna, e percebeu que a outra parte ou o magistrado invocou um certo argumento hermenêutico interpretativo que você não domina e você está sentindo essa necessidade de fazer uma reciclagem, ou você que talvez nem jurista mas tem curiosidade em compreender esse fantástico mundo do direito. Esse convite é para você. No mês de janeiro, o meu canal no YouTube, República de Leitores, vai realizar um curso gratuito com certificado de 12 horas, realizado no âmbito de um projeto de extensão da Faculdade de Direito da UFBA, também intitulado República de Leitores, que visa produzir conhecimento de qualidade e democratizá-lo nas redes sociais. Há um grande projeto que está expandindo, iniciou e está expandindo no Instagram, no Facebook, no Twitter e no YouTube. Esse curso diz respeito a esse projeto. É um projeto que, nesse caso, oferece esse curso de 12 horas dividido em 24 módulos, que vai tratar desses conteúdos de interpretação e de hermenêutica jurídica. O conteúdo aqui foi pensado a partir de, basicamente, daquele conteúdo que eu dou na disciplina de hermenêutica jurídica na graduação, mas que também sofreu ali algumas intervenções a partir de algumas discussões de um curso que o Tribunal de Justiça da Bahia me encomendou para os seus desembargadores e juízes acerca da teoria da decisão judicial, e ainda de um curso dado no âmbito da Escola Superior da Advocacia Baiana e um curso dado para os promotores de justiça da Bahia na disciplina Ética e Responsabilidade Social no mestrado de Segurança Pública. Esse curso contém questões discutidas nesses diferentes lugares e que visa oferecer tanto conhecimentos históricos, conceituais. Está aqui um programa em 4 módulos, que o primeiro cuidará do conceito e da história do pensamento hermenêutico interpretativo, pensando lá a partir da jurisprudência clássica, passando pela Idade Média, no debate entre glosadores e comentadores, passando pelo século XIX, quando o método jurídico foi, de fato, criado e inventado no âmbito da escola da exegese, da jurisprudência dos conceitos, da escola histórica de Savigny, mas também naquele momento a partir do qual essa pretensão científica começou a entrar em crise, com debates pela escola da livre investigação do direito, da escola do direito livre, da jurisprudência teleológica, e mais tarde a jurisprudência dos interesses, e no século XX já com a teoria da moldura interpretativa com Hans Kelsen, mas também com o movimento de reabilitação da filosofia prática
de Aristóteles, com a tópica jurídica, com a nova hermenêutica, com as teorias da argumentação, hoje pela narratividade jurídica, a nos trazer grandes inovações de como pensar o problema da interpretação e da aplicação do direito. Nesse caso, o curso trará essa parte histórica, mas trará e também essa parte da crise do pensamento hermenêutico interpretativo, mas trará também uma parte dedicada à contemporaneidade, duas partes dedicadas à contemporaneidade do pensamento hermenêutico interpretativo. O primeiro deles para discutir exatamente, é possível nós falarmos de uma interpretação jurídica, de uma leitura partilhada de textos, para além da teoria dos jogos jurídicos, que eu situo nessa parte aí que me parece muito mais crítica à possibilidade da interpretação do que propriamente a propositura de um método hermenêutico interpretativo, mas juntamente aí trataremos das comunidades interpretativas dos juízes, trataremos dos jogos de linguagem de Wittgenstein, do diferendo ou dos falsos litígios de Lyotard, trataremos da hospitalidade incondicional de Jacques Derrida e, por último, trataremos de teorias, verdadeiras teorias da interpretação, muito sedutoras e celebradas na contemporaneidade. Aí vamos falar de Heidegger, de Gadamer, vamos falar de Emílio Betti, de Paul Ricoeur, vamos tratar de Umberto Eco, vamos tratar de Richard Hort, vamos falar de Friedrich Miller, Konrad Hesse, Peter Haberler, Ronald Dworkin, McIntyre, Boyd White, enfim, são concepções hoje de interpretação que merecem toda a nossa atenção e que, embora o curso não vos possa prometer nos tornarmos todos os grandes hermeneutas que hoje nós admiramos, hoje, quando a gente pensa, claro que num curso de 12 horas, nós não vamos nos tornar um Gilmar Mendes, não vamos tornar um Marcelo Neves, não vamos tornar aqui um Daniel Sarnento, nós não vamos tornar um Lenny Streck, um Dirley da Cunha. Na verdade, o tempo é pouco, mas uma coisa vocês terão, vocês conhecerão os textos, as ideias básicas em torno das quais esses autores estudam e discutem. Conhecerão os principais textos que eles leem e, a partir deles, cada um de nós pode se tornar um grande hermeneuta, com o estudo rigoroso e atenção que esses autores deram a esse problema interpretativo. Portanto, você está convidado, desde logo, a ir lá nesse canal, República de Leitores, se inscrever lá, porque é lá que o curso será dado. Adiante-se, mas acompanhe também o andamento, o desenrolar desse curso nas redes sociais. Eu já estou lá no Instagram, _Antônio Sá, estou lá também no Facebook, ando também começando por lá no Twitter e também lá no meu domínio da internet, www.antoniosá.com.br. Eu espero você já, desde logo, nos acompanhando e para janeiro, para começar bem 2023, a sua participação nesse curso. Será um prazer discutir com cada um de vocês esses e outros assuntos importantes. Um bom fim de ano e até breve.